Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos ao programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E para nós é uma imensa alegria estarmos aqui nesta noite, com esta programação, com o intuito de sermos abençoados e abençoar também a todas as famílias. Então, esteja ligado conosco, já segue a gente aí no canal do YouTube, compartilha nas redes sociais para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra do Senhor. Estamos aqui nesta noite, nesta programação com uma temática maravilhosa e comigo está o meu esposo, meu companheiro, presbítero Josimar. Uma excelente noite para todos, uma excelente noite para a irmã Tatiane, que sempre nos dá alegria quando gravamos um programa como esse. É sempre bom, sempre prazeroso, e nesta noite temos uma temática muito boa e que nós estaremos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus e tirando lições da palavra de Deus. Então, fique conosco, é um prazer estarmos juntos. Amém. Vamos orar, então, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade. Você que está no seu lar agora neste momento, pode orar juntamente conosco. Senhor Deus, estamos na Tua presença nesta noite, te adorando, te engrandecendo, porque Tu és digno, Pai, de todo louvor e toda adoração. Obrigada, Deus, por esta oportunidade, Deus, de estar aqui, aprendendo da Tua palavra, adquirindo conhecimento, Senhor, para fortalecer, ó Deus, a nossa família, Pai. Abençoa, Senhor, cada pessoa que neste momento está assistindo esta programação, Pai, suas famílias, ó Deus, e que a Tua paz, Senhor, a Tua fortaleza, a firmeza que a Tua palavra pode trazer, esteja inserida nos lares, ó Deus. Que a Tua mão esteja estendida sobre nós, nos ajudando durante todo o tempo, Pai. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos também já no início fazer menção e mandar um abraço para o nosso pastor Djalma Silva, sua esposa, a irmã Givanete, toda a sua família. Esta família são bênçãos para a nossa vida e nasceu do coração de Deus, brotando no coração desta nossa liderança, este programa, a Bíblia e a Família, esse programa tão enriquecedor, tão abençoador, porque se fundamenta na palavra de Deus. Então, forte abraço ao nosso pastor e também a você que está conosco. Quero te fazer um pedido, compartilhe esse vídeo com alguém, com um amigo, um irmão, um familiar, num grupo do WhatsApp, talvez da sua família. Se inscrever no canal, né? Sim, se inscreva no canal da igreja. A igreja tem se postado neste canal conteúdos abençoadores, cultos ao vivo, é bênção demais. Então, fique conosco, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, isso nos ajuda muito. Nós temos uma temática nesta noite sobre um texto bíblico, um texto até um pouco extenso. A gente vai se deter em ler um pouco a Bíblia hoje e tirar algumas lições, falando a respeito de Abigail. Então a temática para esta noite é a sabedoria de Abigail diante de um conflito familiar. Então queremos tirar lições da Bíblia Sagrada no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 25, que vai narrar esta história, e queremos compartilhar lições com você, com a sua família, nesta noite. Glória a Deus. Então, nós iremos neste momento ouvir um louvor e já na sequência já voltaremos fazendo aí a leitura e já a exposição desse texto e tirando as lições tão importantes para a nossa família. Lembrando que são tempos difíceis e é necessário que a gente se fundamente na palavra do Senhor. Então, as lições que a gente vai tirar nessa noite é aquelas contidas na palavra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor e já voltamos. Por amor, Deus enviou ao mundo Jesus, seu Filho amado, para salvar. Desceu e ensinou como viver
e ainda ele morreu, foi por mim e por você. O seu sangue puro e santo derramou o lugar de todos pecadores. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E foi assim que Jesus nos resgatou. Estremeça agora o reino das trevas, ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas, e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Por amor Deus enviou ao mundo Jesus, seu Filho amado, para salvar. Desceu e ensinou como viver, e ainda ele morreu, foi por mim e por você. Seu sangue puro e santo derramou do lugar de todos pecadores. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E foi assim que Jesus nos resgatou. Estremeça agora o reino das trevas, ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas, e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Estremeça agora o reino das trevas, ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas, e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Estamos de volta com o programa Bíblia Família e já iremos neste momento começar a leitura bíblica. Como Josimar já tinha dito, vamos falar hoje sobre Abigail, tirar lições sobre sua sabedoria diante de um conflito familiar. E isso é muito importante para nós, como eu já tinha dito também, porque vivemos hoje muitos conflitos. De repente, que seja excelente que na sua casa você não tenha nenhum conflito. Assim a gente crê e espera e ora. Mas se não estiver acontecendo na sua casa, com certeza tem alguém que você conheça que esteja passando por uma dificuldade. As famílias hoje têm sido muito atacadas e é necessário que a gente se volte para Jesus e para a sua palavra. Então hoje a gente quer tratar essa temática, está em 1 Samuel, capítulo 25, Josimar vai começar a fazer a leitura. 1 Samuel, capítulo 25,
Você que tem na sua casa um exemplar da Bíblia Sagrada, por favor, vamos fazer uso desse exemplar, o livro de Deus, esse livro riquíssimo, que é o manual da família e que nos ajuda, nos auxilia muito. Nesta noite nós vamos abordar a família de Abigail, que também é a família de Nabal, mas a gente não faz nem muita euforia, né, em falar a respeito de Nabal, mas nós vamos comentar sobre ele. Mas o nosso intuito é falar sobre a sabedoria de Abigail diante de um conflito que aconteceu na sua família, tendo em vista que esse conflito não foi um conflito interno, não foi um conflito entre membros da família, entre servos, não. Foi um conflito que era externo, um conflito que veio de fora, tá bom? E eu quero que você preste muita atenção nisso, até mesmo porque, indiferente se o conflito é externo ou interno, as habilidades, as características de Abigail nessa história bíblica funciona para resolver tanto o conflito interno como o conflito externo, tá bom? É muito, antes de nós fazermos a leitura, você com certeza já conhece, já ouviu falar a respeito de Abigail, da sua família, do que aconteceu. Abigail é esta mulher tão notável na Bíblia, muito, mas muito notável na Bíblia, que demonstrou pelo menos 3 importantes atitudes. Ela teve 3 importantes características: sabedoria, humildade e discernimento. Sabedoria, humildade e discernimento. Lógico que a gente vai tentar falar um pouco dessas 3 qualidades e encontrar isso nos textos, que a gente vai ler a Bíblia Sagrada, mas que eu gostaria que você entendesse que essas 3 características na pessoa de Abigail, sabedoria, humildade e discernimento, foram características responsáveis para que a sua família não fosse totalmente destruída. Havia neste conflito uma chance de sua família ser destruída. A morte estava chegando. E de pessoas inocentes que nada tinha a ver com aquela situação. Exatamente. A atitude errada de um homem causou um conflito. Nós vamos ver isso já. Causou um conflito. E esse conflito, a consequência desse conflito era a morte. A morte desse homem, do chefe da casa que cometeu tal erro, e de toda a sua família. A consequência era a morte. Mas Abigail, na sua sabedoria, na sua humildade e com o seu discernimento, ela conseguiu evitar uma tragédia na sua família. Então essa história nos ensina muito e vamos tirar lições valiosas desse texto, né? Dessa história na pessoa de Abigail, e com certeza isso vai nos ajudar a lidar melhor com os conflitos familiares, né? E agir de modo sábio e com certeza todos os desafios, todos os conflitos que se levantarem, nós teremos condições de ter êxito e de ter sucesso e de garantir a saúde da nossa família. Então essa é a nossa proposta desta noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 25. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Eu vou ler na revista corrigida, ao meio da revista corrigida. Minha esposa tem a tradução NAA, então vai ficar até um pouco mais fácil na hora da leitura. Uma palavra diferente da outra vai nos ajudar a entender todo esse contexto. Vamos lá. Capítulo 25, versículo 1. Você que tem a sua Bíblia, nós vamos ler muito hoje. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Davi e os seus 600 homens desceram ao deserto de Parã.
E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, muito rico, muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E este homem, com a sua companhia, estava tosqueando as ovelhas no Carmelo. Versículo 3. Era o nome deste homem Nabal. Nabal era este homem poderoso. E o nome da sua mulher, Abigail, que é a nossa principal atenção para esta mulher, Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa. Como está aí? Inteligente e bonita. Essa mulher era de bom entendimento e formosa, ela era inteligente e bonita. Porém, o homem, Nabal, ele era duro e maligno nas obras e era da casa de Caleb. Na nova Almeida. Porém, Nabal era grosseiro e mau em tudo que fazia. Grosseiro e mau. Aqui, duro e maligno nas obras. Antes de nós continuarmos a leitura, chama-nos a atenção aqui este casal. Era um casal diferente. Muito diferente. Opostos, né? Era um casal que estava de um lado, nos dois extremos. Nós temos uma mulher bela, bonita e muito inteligente. Quando nós falamos de inteligência, nós queremos abranger em muitas áreas, mas principalmente nas suas atitudes. Esta mulher era inteligente. Então, ela tinha boas atitudes. Ela pensava, ela sabia o que fazer, como fazer, o que falar, como falar. Então, eram características desta mulher. E do outro lado, nós temos o seu esposo, Nabal, que era esse homem duro e maligno em obras. Mau e grosseiro. Mau e grosseiro. Eu não quero entrar em detalhes aqui de como que era a convivência do casal. Não quero entrar em detalhes. Não quero. Mas eu quero te chamar a atenção de que mesmo diante dessa divergência, mesmo diante desta diferença tão grande, esse casal, esta família prosperava. Aí eu fico pensando, como que prosperava? Por que prosperava? Na continuação da leitura, eu vou me inclinar ao entendimento de que boa parte da razão por esta família ser tão próspera, por essa família ser tão rica, é por causa de Abigail. A inteligência dela. A inteligência de Abigail. Eu tendo a me inclinar a isso. Eu tenho a tendência de me inclinar a isso. Por que, irmão Josimar, você está dizendo isso? Porque versículos mais na frente, você vai perceber que há uma respeitabilidade muito grande dos servos para com Abigail. Você vai perceber isso lá na frente. Que não era tão comum que as mulheres se envolvessem. Exatamente. Assim, né? Exatamente. Então parece que esta mulher tinha um papel de administração ali também. Sim. Por que não dizer que Abigail, nessa sua característica, já livrou esta família de várias outras situações? Quem sabe? Sim. A Bíblia não relata, mas é fácil cogitar isso. Tá bom? Então, eu acredito que boa parte da razão pelo fato dessa família ser tão próspera está voltado para a pessoa de Abigail, esta mulher inteligente que dominava bem na convivência familiar e que os servos lhe prestavam
reverência e muito respeito. A gente vai ver isso mais na frente. Versículo de número 4. Ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. Detalhe, Davi conhecia Nabal, conhecia os seus moços, né, os seus trabalhadores, tá bom? Davi já conhecia aquela família. Quando eu falo de conhecimento, eu não estou falando de convivência, não. Saber quem é. Exato, Davi sabia quem era Nabal e a sua família. Versículo 5. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome. Versículo 6. E assim direis àquele próspero, afortunado. Então perceba que Davi está demonstrando respeito. Está demonstrando conhecimento de Nabal, mas está demonstrando respeito. Reconhecendo o que ele tinha. Reconhecendo o que ele tinha. Pergunte para ele como que ele está. E mais o quê? Versículo 6, continuando. Paz tenhas, e que a tua casa tenhas paz. E tudo o que tens, tenha paz. Então, Davi está orientando os seus jovens a fazer um cumprimento, uma saudação com muito respeito e uma saudação abençoadora. Sim. Então, o intuito de Davi é ter esse contato de forma abençoada. Davi está abençoando aquela família. Versículo 7. E agora, pois, tem ouvido. Olha o que Davi está propondo para os seus jovens dizer. Agora, pois, tem ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhe faltou todos os dias em que estiveram no Carmelo. Versículo 8. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos servos e a Davi, teu filho, que o achares à mão. Perceba que Davi, ele vem ensinando, orientando os jovens a dar aquela saudação abençoadora para abrir um caminho, e Davi está pedindo para aqueles jovens darem testemunho do que Davi e os seus homens fizeram para com a família, para com os trabalhadores de Nabal. Perceba, Davi está dizendo, olha, vocês vão dizer para eles que os seus pastores, os seus trabalhadores estiveram conosco no Monte Carmelo. E nós não fizemos mal nenhum para eles, ao contrário, nós protegemos eles. Então, Davi está dizendo... Cuidado, né? Porque fala, não lhes faltaram qualquer coisa. Não faltaram nada. Davi está dizendo assim, olha, eu estou vindo até você e nós cuidamos dos teus pastores. Nós demos guarnição para os seus moços, para os seus pastores. E nós estamos aqui porque temos necessidade e queremos de você algo, que no caso aqui é víveres, é comida. Queremos de você algo para a gente. O que Davi está dizendo? Nós não somos estranhos. Davi está dizendo isso. Nós não somos estranhos. A fama de Davi estava se espalhando, sim, com certeza. Mas Davi aqui não está fazendo menção somente da sua fama. Davi está fazendo menção do seu cuidado, do cuidado que ele teve para com os pastores de Nabal. Davi prestou um serviço. E agora, diante de uma necessidade, ele queria uma ajuda, ele queria um alimento, comida. E era muito simples isso. Talvez... De uma pessoa com coração grato, isso seria muito natural. Exatamente. Talvez dá para se... Talvez não, dá para se entender que se a pessoa for grata,
com muita facilidade ele abre mão, ele abençoa, ele cede. Isso aí é uma pura verdade. Ainda mais no contexto da vida desse homem, que era um muito afortunado, rico. Exato, ele era muito Tinha próspero. recursos que poderia ter para ajudá-lo. Perfeito. Versículo 9 diz assim: chegando, pois, os jovens de Davi e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, eles se calaram. Então, eles chegaram, se apresentaram, falaram de acordo com o que Davi orientou. Aí o versículo 10. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Olha que atrevimento de Nabal diante daqueles jovens que com dificuldade se colocaram, né, na presença dele. E ele, filho de Jessé, não que ele não conhecia, mas aqui ele está demonstrando desprezo. Aqui é um tom de desprezo. E ele conhecia porque no final do versículo nós vemos assim, há muitos servos hoje. Todo mundo corre para ele. Então Davi era um líder que atraía, né? Que atraía muita gente. Então ele está dizendo aqui, aí o versículo 11, olha a audácia desse homem. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água e a minha carne das minhas reses, que degolei para os meus tosquiadores, e daria a homens que não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Então, diante dessa afronta, desse menosprezo de Davi, de Nabal para com os jovens e para com Davi, os jovens agora retornam, trazendo esse feedback, trazendo a informação, a resposta. O que Davi esperava era que os jovens viessem, cada um com um alimento, um mantimento, um viver, e infelizmente não foi isso. A resposta foi uma resposta negativa, uma resposta dura. E o versículo 13, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinge a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Davi levou 400 homens. O intuito de Davi era ir ao encontro de Nabal e ferir toda a sua família. Um erro aqui, lógico. Nós não podemos negar que o rei pastor de Israel... Foi meio exagerado. Ele está cometendo um sério erro aqui, né? Ele exagerou, ele perdeu o controle. E olha que Davi era um homem controlado, né? Teve a oportunidade de matar o seu inimigo, que era o rei Saul, mas não fez. Então ele tinha um controle, mas aqui ele descontrolou. Diante de uma resposta, né? Isso cabe a gente refletir, né? Sim, cabe uma lição, dá para tirar uma lição daqui. Uma lição muito grande aqui, né? Diante de necessidades que chegam até as famílias, né? Porque nesse caso específico aqui da história de Davi, Nabal e Abigail, como Josimar disse no começo, foi um conflito externo que gerou um problemão. Isso pode acontecer nas famílias, como também os próprios conflitos internos dentro de casa, como se respondem a eles, né? Muitas das vezes a pessoa como a Bíblia diz, né, que ele era arrogante, ele era mau. Imagina que seja um ignorante, um estúpido. Então, muitas das vezes a pessoa não consegue se controlar, nem modificar, porque é o meu jeito, mas você pode buscar a forma de se tratar as pessoas. Sim. Né? Fica claro, a forma de se tratar as pessoas, isso dentro de casa também, a forma do tratamento da esposa para com o esposo, do esposo para com a esposa, dos filhos para com o pai, dos pais para com os filhos, né? A forma de tratamento, de conversa, a comunicação. Sim. A comunicação. E percebe aqui que esta comunicação aqui grosseira levou a um problema seríssimo. Isso, nessa história isso é tão grave, que lá na frente, a gente vai ler, né? Josmar vai ler lá na frente,
vai mostrar que a própria esposa de Nabal vai atestar o tipo de comportamento que ele Exatamente. tinha, que tipo de homem ele era. Então, assim, muitas das vezes, alguns têm o privilégio de ter nascido e criado no evangelho, com Sim. aquela vida, né? Outros vieram, né, foram resgatados por Cristo, e às vezes não quer ter essa transformação de vida. Então, como o meu comportamento tem afetado a minha família, né? Exatamente. O que o meu esposo e os meus filhos pensam de mim, né? A gente lembrei-me agora de Provérbios 31, da mulher virtuosa, que Sim. seus filhos, o seu marido, falam bem dela. Então, assim, Exatamente. nós, como você, mulher que me assiste, você, irmão que nos assiste, como sua esposa fala de você, o que ela pensa de você, esposa, o que o seu marido tem pensado de você. Então, é necessário que a gente olhe para essa situação, para esse texto bíblico. A Bíblia diz que tudo que está escrito é para o nosso ensino. Então, olha como este homem está sendo tratado, como está sendo pintado aí a imagem de um homem mau, um homem ignorante. E é muito perceptível aqui, e é bom deixar isso claro. Nós temos aqui uma comunicação, correto? Um diálogo, e a forma de condução desse diálogo gerou um conflito. Então nós temos aí um ignorante, né, um homem duro, falou, Ingrato, né? Ingrato, falou, e quem ouviu, no caso aqui Davi, quem ouviu não teve o discernimento, né, o cuidado de absorver aquilo e tentar resolver de uma melhor forma, ou deixar para lá, no caso, ele veio aqui com o intuito de matar, de ferir. Porque geralmente a gente reage à ingratidão. A gente reage à ingratidão de uma forma muito impulsiva. Né? Exato. Né? Aí eu fiz tanto, né? A gente sempre escuta, mas eu fiz tanto, mas eu faço tanto e não recebo, né, um agradecimento. Sim. E a gente age no impulso. E o problema é que toda ação vai gerar uma reação. Então, a ação irresponsável de uma resposta de um homem ingrato teve uma reação, não um homem que era segundo o coração de Deus, um homem justo, honesto e até pacífico agora. Sim. Ele queria, a Bíblia vai dizer que ele queria acabar com todos os homens. Ele queria, né? Ele foi em busca de sangue. Então, assim, olha o conflito, o grande, tremendo conflito agora na família dessa mulher, e digamos de passagem que só de ver essa introdução de quem era Nabal, imaginamos como era dentro de casa. Né? Então, é muito triste a gente saber que existiam e existem pessoas assim, mas para isso o Senhor disponibiliza para nós a sua palavra, para que a gente possa ler, meditar, aprender e tirar essas lições para não termos o mesmo comportamento. Nem de ser pessoas de má fama, que vai agir de uma maneira, e nem ser o outro lado, que reage impulsivamente, né? E causa um grande problema aí na família. Exatamente. Então ficou claro isso. E a gente poderia até discutir isso muito mais. Que o conflito que aconteceu nessa família, esse conflito interno, esse externo, né, que veio para essa família, foi por causa de uma comunicação, de um diálogo de forma errada e uma recepção de forma errada também. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Então, Davi está ali, 400 homens armados indo em direção agora à casa de Nabal. Versículo 14. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: Eis que Davi enviou mensageiro desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Aqui é interessante, 14. Leia, Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. Consegue entender? Abigail não sabia daquela situação. Ela mesma diz depois, né? Ela não não viu. Exatamente, ela não sabia. Porque isso foi lá no deserto, próximo ao Carmelo. Então foi um lugar distante. Imagino que a Abigail devia vigiar muito esse marido dela, né? Porque exatamente. Tinha que ficar ali apaziguando, né? Com certeza ela já tinha dito para os empregados: olha, me deixa antenada das coisas. Vai me contando aí, porque ela queria resolver a situação. E nós temos aqui esta dificuldade agora. Nabal botou para correr
E ela soube disso e agora ela tem que tomar uma atitude. Versículo 15. Todavia, aqueles homens, continuando ainda o feedback do Ele foi contar moço. para Abigail, né? Todavia, aqueles homens têm sido muito bons e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles quando estávamos no campo. Abigail podia pensar assim, por que o meu marido fez isso? Eu sei que meu marido é bruto, mas por que ele fez isso? O jovem já está dizendo, olha, Não tinha motivo. Davi e os seus moços eram bons. E, em resumo, não havia motivo para o tratamento de Nabal para com Davi. Não havia motivo. Aí o versículo 16 ainda continuando, dizendo quem eram os jovens de Davi para com eles. Eles disseram assim, ó, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles apacentando as ovelhas. Esse moço está dizendo, nós éramos guardados por eles. Enquanto nós estávamos ali no deserto, cuidando das ovelhas, Davi e o seu grupo nos guardavam, era como se fosse um muro. Talvez Abigail pensar, mas Nabal sabia disso? Soube. Vocês sabem que logo no primeiro encontro, no primeiro diálogo, Davi declarou o que ele fez. Versículo 17. Olha, pois agora e vê o que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Olha esse versículo aqui. E agora pense bem e veja o que pode fazer. Imagine, né, o servo suplicando aí para O que você pode fazer? Veja aí, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele. Os próprios funcionários, empregados, sabiam como era terrível esse homem. Então, quando eles estão falando com a Abigail, ele está dizendo assim, Abigail, por favor, faz alguma coisa. Você vai fazer? Olha, Davi já está determinado, ele vai matar Nabal, vai matar a gente também. E olha, Abigail não tem ninguém que consiga conversar com Nabal. Não tem ninguém que consiga convencer Nabal, falar com Nabal. E agora? O que fazer? Versículo 18. Abigail não vai agora falar com Nabal. Abigail não vai, não procura Nabal dizendo assim, meu amor, ou meu marido. Meu senhor. Você fez aí você cometeu um erro aí e tem que corrigir. Você tem que fazer alguma coisa para corrigir. Como ela já sabia como ele era, ela também já sabia lidar. Exatamente. Aí entra a sabedoria dela. Exatamente. Abigail, pensando, ela era inteligente, ela era de bom entendimento, então ela fez o que talvez ninguém esperava. Ela tomou uma atitude e que essas atitudes eram características da sua personalidade. Lembra do que eu falei? Sabedoria, humildade e discernimento. Essas qualidades são assim hoje fundamentais para a gente resolver os conflitos familiares. Porque a gente já viu aqui que até alguém que pode, eu sou servo do Senhor, vivo conforme a palavra, se você não tiver sabedoria para resolver, humildade, o discernimento, você pode agir por impulso. Exatamente. Porque ela poderia perder tempo se ela fosse falar com Nabal. Exatamente. Até porque o jovem diz, não adianta. Não há ninguém que consiga falar, ou seja, nem ela poderia convencer. Ninguém convence o homem. Aí ela ia perder tempo. Então ela tomou uma atitude sem perder tempo para resolver a situação. Sabedoria e discernimento aqui é um padrão que está na vivência, na vida desta mulher, que deveria e que deve estar também na nossa vida, na nossa família. Discernimento. Então ela tem agora um grande discernimento e ela vai agir com rapidez. Versículo 18, olha a sabedoria e o discernimento. Então Abigail se apressou, tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo toscado, 100 cachos de passa, 200 passas de figo passado, e os pôs sobre o jumento.
Verdadeiro banquete. Perceba que tudo isso aqui poderia ser dado a Davi por Nabal, desde o começo. Desde o começo. Não ia fazer falta, como não fez falta aqui. Bem verdade que Nabal não sentiu falta disso aqui. E ela pegou tudo sem ele nem saber, né? Gente, Nabal não soube de nada. O conflito foi resolvido, nós vamos ver, e Nabal não sabia de nada. Nabal não soube que Davi vinha para matá-lo. Nabal não soube. Então, olha a sabedoria dessa mulher. E isso, repito, todos esses viveres aqui era para ser dado para Davi na primeira conversa com Nabal. Não ia fazer falta, não ia ter problema nenhum. Iria trazer mais benefícios para Nabal. Né? Uma nova aliança. Reinava no coração dele. Infelizmente, um homem duro, maligno, ele não consegue cultivar na sua vida bênçãos, alianças, prosperidades. Quando eu falo de prosperidades, eu falo de prosperidade não de riqueza, de algo, não, mas de convivência. Uma vida, né? Uma vida abençoada. Perfeito. Essa é uma Vamos fazer o seguinte, Osmar, então, ó. A gente vai ouvir um louvor agora, vamos combinar assim? E aí, na volta, Josmar vai continuar lendo, fazendo essa exposição e mostrar qual foi a atitude aí de Abigail depois de ter preparado toda essa comida, esse banquete. E aí vamos ver já o que é que ela vai fazer. Tá bom? Não sai daí, continue conosco, compartilhe nas redes sociais para que esse programa alcance o maior número de famílias e que o Senhor nos edifique através de sua palavra e nos dê mais sabedoria, discernimento e humildade para resolver os conflitos dentro da nossa casa. Vamos louvar o Senhor, já voltamos. Quem é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Quem é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Eu luto
luto é contra minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Estamos de volta com o programa Bíblia Família, programa da Assembleia de Deus aqui em Santa Rita, na Paraíba. E o programa de hoje está abençoado. Olha, se você prestou atenção, já deu para tirar muita lição, viu? Vamos continuar então aí com a exposição do texto e ver depois daí da estratégia de Abigail, o que ela vai fazer aí para salvar sua família. Então nós paramos no momento em que Abigail ouviu sobre a situação, né? Compreendeu a tolice do seu marido, e ela, com muita rapidez e com muito discernimento, ela agiu. Ela reuniu aqui, nós já lemos versículo 18, ela reuniu aqui vários presentes, vários viveres, que dizemos que poderia ter sido dado a Davi lá logo no início, quando ele pediu esses alimentos, e o conflito, o problema não teria surgido. Mas agora ela vai reunir esses presentes com o objetivo de ir ao encontro de Davi. Então perceba, versículo 18, ela reuniu vários alimentos, um presente, que presente, né? E o versículo 19, ela disse ao seu jovem: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. Então perceba que Abigail, ela usa agora a sua sabedoria, ela tem um discernimento, ela vai discernir a situação. Meu marido agiu com tolice, um problema surgiu, esse problema é um problema sério, vai agravar toda a minha família. Então ela tem esse discernimento, ela tem essa compreensão. Então ela, com sabedoria, primeiro, ela reúne o presente. Segundo, ela não fala nada para Nabal. Se ela comentasse com Nabal, se Nabal soubesse desta vinda de Davi, uma guerra estaria instaurada. Guerra. E com certeza a família de Nabal sofreria, porque nós temos um Davi, um mestre de guerra com homens de guerra. E eles vieram preparados para a guerra. Então nós temos esta mulher agora usando a sua sabedoria. Versículo 18, ela disse: olha, você, moço, você vai na frente. Eu não vou na frente, não. Você vai na frente e eu vou te seguir de perto. Isso é sabedoria. Primeiro, ela não se colocaria em perigo. Segundo, aquele jovem era muito comunicativo. Os jovens eram muito comunicativos. E aqueles jovens já estiveram na presença de Davi. Esses jovens aqui conheciam aqueles homens que estavam vindo com Davi. Olha a inteligência, olha a sabedoria desta mulher. Ela está montando diante dela uma segurança. Ela tem essa noção, ela vai usar essa sabedoria. Vocês vão adiante de mim e eu seguirei de perto. Davi não me conhece. Talvez Davi pode pensar que Abigail era da mesma, lá na minha terra, lá no Espírito Santo, era da mesma laia, da mesma cumbuca, farinha do mesmo saco. Talvez Davi podia pensar nisso. Abigail é um reflexo de Nabal. E a Bíblia nos revela que ela não era, mas Davi poderia assim pensar. Então, ela consegue ter esta sabedoria, esse plano, coloca os meninos na frente e ela vai por trás. E ela não fala nada para Nabal. Se ela tivesse comunicado a Nabal, com certeza o problema iria aumentar. Seria um problema ainda maior. Versículo 20. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro. E encontrou-se com eles.
E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto. Nada lhe faltou, tudo quanto tem. Ele me pagou o mal por bem. Davi, quando viu aqueles moços, os jovens de Nabal, Davi está dizendo: olha, o que eu estou fazendo agora é com justiça. Eu fui injustiçado, eu fiz bem para os moços de Nabal, para os jovens de Nabal, e ele me retribuiu com mal. Davi está mostrando aqui que ele estava indo fazer justiça. Versículo 22. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto. Se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino, Davi está dizendo assim: eu vou acabar com tudo. Davi estava disposto a isso. Versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento, prostou-se sobre o teu rosto diante de Davi e inclinou-se em terra. Aqui surge a terceira característica desta mulher: humildade. Vimos com muita clareza, sabedoria, vimos nela o discernimento e agora entra a humildade. Ela se inclinou diante de Davi, lançou-se em terra, versículo 24, lançou-se aos teus pés de uma forma humilhante, de se humilhar de fato, e ela disse: olha a sabedoria desta mulher, que nunca saiu dela. A sabedoria anda de lado a lado com o discernimento, com a humildade. Olha o que ela vai dizer: ah, meu Senhor, minha seja a transgressão. Ela assumiu a responsabilidade. Ela assumiu uma responsabilidade aqui. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Isso é humildade, falando que é serva, mas ela está pedindo uma oportunidade para falar. Oportunidade essa que Nabal não deu e não quis nem saber. Meu Senhor, versículo 25, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele, qual é o seu nome? Nabal. O nome Nabal significa louco, insensato. Abigail está dizendo: olha, o meu marido é louco, o seu nome se faz justo. Ele é insensato. Maligno, né? Nessa versão ele é maligno. Oh, meu Senhor, não faça este homem de Belial, esse homem maligno, saber disso, não. Aí o versículo ainda continua: Nabal é o seu nome, é louco, né? E a loucura está com ele, e a tua serva não viu os jovens do meu Senhor que enviaste. Aqui ela está dizendo assim: olha, se eu tivesse visto os jovens, eu teria advogado nesta causa. Se eles tivessem, talvez, procurado na casa, não aonde Nabal estava no campo. Se os seus jovens viessem até mim, com certeza isso não teria acontecido. Ela está dizendo: com certeza esses presentes que eu te trago agora, eles levariam quando eles chegassem. É verdade. Aqui mostra que esta mulher também tinha muita autoridade ali dentro. Voltamos no começo que nós falamos e que eu falei aqui e que eu sou inclinado a entender que uma das razões pela qual aquela família prosperava era por causa de Abigail. Ela era inteligente, ela era uma administradora e tanto. Tá aí. Ah, se os teus jovens do meu Senhor que me enviaste, se fosse até ela, não teria acontecido aquilo. Versículo 26. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse, e agora tais quais Nabal sejam teus inimigos que procuram mal contra o Senhor. Versículo 27. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva, a meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva essa transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os dias. Davi também com a sua sabedoria. As palavras sábias
ela protege Nabal e exalta a Davi. Aqui ela demonstrou com muita humildade que ela conhecia Davi. As guerras que Davi E guerreava. ela diz, né, que perdoa a transgressão do sacerdote, pois o Senhor certamente firmará a casa do meu Senhor. Ou seja, Exato. essa atitude que Davi ia tomar, de repente, seria um ponto negativo na para sua ele, história, porque né? ele era rei, ele foi ungido rei. Ele estava agindo impulsivamente por raiva, né, da ingratidão de E ela Nabal. sabia dessa promessa do seu reinado, por isso que ela estava fazendo isso. Aí o versículo 29, e levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada nos feixes dos que vivem com o Senhor, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos se arrojará ao longe, como no meio do côncavo de uma funda. Ou seja, ela está dizendo assim, olha, Davi, os seus inimigos serão como se fosse aquela pedrinha na funda de alguém que ela vai ser arremessada para bem longe. E a vida do meu Senhor será atada nos peixes dos que vivem. Ou seja, ela está entendendo que Davi era um homem de Deus. E ela diz isso com toda certeza e com toda clareza, na sua sabedoria, na sua humildade. Ela está aqui resolvendo um problema seríssimo. O 30 e 31 é extraordinário, né? 30 e 31. Há de ser que usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tenho dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre a casa de Israel, ela conhece Davi, ela sabe da promessa, ela sabe da unção de Davi, que ele vai ser rei. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver te salvado, meu Senhor, a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua fé. Essa versão aqui diz, então, meu Senhor não terá motivo de pesar ou de remorso por ter derramado sangue inocente, por ter se vingado com as próprias mãos. E quando o Senhor Deus tiver feito bem a ti, né, no caso a Davi, então se lembre dessa serva. Então perceba que mais uma vez essa característica de Abigail surge, o discernimento. Ela está discernindo o que Davi não discerniu. E aqui já mostra uma clara diferença entre Davi e Nabal, né? Exato. Porque já o jovem, quando vem chamar ela para tentar resolver a situação, ele diz, porque o meu senhor, né, no caso Nabal, não escuta ninguém. Davi agora está aqui parado, ouvindo ela, e se fosse nos nossos dias, né? E o Espírito Santo vai, né, no nosso contexto atual, é como se o Espírito Santo estivesse colocando as palavras na boca dela, e ela proferindo palavras de sabedoria, aconselhando e se colocando numa posição de serva, sendo que ela era dona de uma grande herdade, né? Então, para você ver quando a pessoa ela tem uma vida assim, com Deus, né? Mostra claramente a mulher, uma mulher de Deus, não podemos dizer assim, Abigail, né? E ela profere palavras de sabedoria, palavras pacificadoras. Exato. É muito necessário que sejamos pacificadores. É uma coisa, é uma palavra que eu costumo usar no meu dia a dia. Nós precisamos ser pacificadores. Ah, mas não, sem mais. Nós somos servos do Senhor. O Espírito Santo vai nos iluminar. E é necessário que a gente aprenda com essa mulher a sermos pacificadores. Transformar aquela maldição, aquela vingança, aquela tragédia em bênção e transformação da nossa família. É uma grande lição que a Abigail tem dado para a gente. A Bíblia vai continuar dizendo agora a resposta de Davi. Porque ele ouviu ela, né? Todas as palavras de sabedoria. Todas as palavras foram ouvidas por Davi. Então a inteligência, a sabedoria dessa mulher, o discernimento e a humildade dessa mulher vai trazer o resultado agora. Que resultado? Então disse Davi a Abigail, bendito o Senhor, versículo 32, bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me estorvastes de vir com sangue, de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que fizesse tal mal, que se tu não te apressares e não vieres ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Davi está dizendo, se você não tivesse vindo, se você não tivesse essa sabedoria,
Nabal e toda sua casa morreria. Então Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e disse: sobe em paz à tua casa, e vês aqui que tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. Aqui no 33 vai falar assim: bendita seja a sua prudência. Prudência, a gente poderia falar também dessa característica, prudência de Esse Abigail. texto ele é muito rico. A gente muito poderia rico. fazer assim uma série de programas. E nós já só estamos baseando- chegando no final e eu tenho que Tem acelerar. que acelerar aí por causa do tempo. Versículo 36. Vindo Abigail a Nabal, versículo 36. Eis que tinha em sua casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele, já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, ele estava embriagado, agora ele está mais lúcido, a sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. Como está aí na sua versão? Ficou como pedra também. Consegue entender? Esta mulher escondeu de Nabal a atitude que ela teria para evitar o conflito. Agora ela está revelando a Contando Nabal pra ele que foi o que ela fez. o que né? ela fez. E ele fez o quê? Ele ficou o quê? Sem palavras, sem entender, ele ficou como pedra. Versículo 38. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal e este morreu. 10 dias depois desse caso, esse homem maligno, esse homem carrasco, esse homem duro, morreu. Morreu. Foi afligido de uma doença. Aqui está dizendo, feriu o Senhor Nabal e este morreu. Versículo 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse, bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta na mão de Nabal, e deteve o teu servo do mal, fazendo o Senhor tornar mal a Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar com Abigail e tomou ela por mulher. A gente não vai entrar nesse mérito agora. Nós vamos encerrar aqui. E ficou muito, mas muito entendido que esta mulher, Abigail, na sua sabedoria, no seu discernimento, na sua humildade, ela conseguiu reverter uma situação que estava fadado a um desastre familiar, a morte familiar. E nós temos esta mulher usando essas 3 características para resolver um problema, resolver um conflito. Repito, essas 3 características, elas conseguem resolver conflitos internos e externos. Externos ficou bem claro aqui. Na sua sabedoria, com um bom diálogo, com bom discernimento, com muita prudência, ela conseguiu convencer um Davi convicto de vingança, que foi convencido por ela. Depois, ela, na sua sabedoria, conversou com seu marido ficou sem entender nada. Carrasco. Infelizmente morreu depois Nabal, mas Abigail permaneceu com estas mesmas características, teve sucesso. Nabal morreu e não foi por causa do problema, do conflito, foi por outra causa. E a Bíblia diz que foi o próprio Senhor, né? E foi o Que próprio. feriu Nabal. Então, você que nos assistiu, eu tive por obrigação de fazer esta leitura, uma leitura, nós fizemos leitura muita explicativa, né? leitura, e a cada ponto explicando para você entender que a palavra de Deus, as histórias que aqui estão narradas, servem de auxílio para nós. Serve de orientação para nós. Talvez você está enfrentando um conflito familiar, talvez um conflito interno, talvez uma palavra maldita, uma conversa talvez não bem orientada, que gerou um problema sério, uma conversa mal entendida, que gerou um problema sério, talvez uma situação que poderia ser evitada diante de um parar, pensar, refletir, mas que não foi feito assim. Foi no impulso,
e acabou gerando um conflito dentro da sua casa, conflito talvez entre o esposo e a esposa, entre pais e filhos. E agora o que fazer? Está na hora de colocar em prática estas 3 características: sabedoria, pensar, repensar, calcular, recalcular, discernimento, tentar discernir o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, ter o discernimento e ter a humildade de resolver, a humildade talvez de pedir perdão, como Abigail fez aqui. Pegou uma culpa que era do seu marido e colocou sobre ela e disse: me perdoa. Sabedoria, discernimento e humildade pode resolver esse problema familiar, esse conflito dentro da sua casa. Se for um conflito externo, da mesma forma, sabedoria, discernimento e humildade vão te ajudar a resolver. Te dou outro conselho: volte a fazer a leitura desse texto, 1 Samuel, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 44. Você pode ficar à vontade, leia todo este capítulo e extraia desta mulher esta lição. Você que está precisando, você que quer de fato resolver esse conflito na sua vida, leia esse texto orando ao Senhor. Sim. Orando. Irmão Josimar, eu quantas vezes dobro meu joelho e não sei orar, o que fazer? Talvez, eu já ouvi alguém perguntando o que fazer, como orar, sem saber orar, ou sem ter vontade de orar, não saber falar. Ore a Bíblia. Ore a Bíblia. Aqui nós temos um texto que serve muito, nos orienta muito a como orar. Senhor, me dá essa sabedoria de Abigail. Sim. Senhor, tire de mim essa natureza de Nabal. Senhor, me faça ter uma comunicação mais saudável. Senhor, me faça ouvir melhor. Ser sensível ao ouvir. Senhor, me faça ter sensibilidade. Senhor, me faça ter humildade de reconhecer o erro, de assumir responsabilidade. Coração grato. Coração. Deus, me dê esta gratidão aqui. Essa gratidão que faltou no coração de Nabal, que ela possa inundar o meu coração. Olha como é bom orar a Bíblia. É rico. Como é bom orar a Bíblia. Então nós temos esse texto. E você, minha irmã, que sofre talvez com um Nabal na vida, use a sua sabedoria, peça a Deus essa sabedoria, discernimento e humildade para você resolver os conflitos que acontecem dentro da sua casa, dentro da sua família. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe a entender, a aprender com esta família que teve esse conflito, mas com a sabedoria de uma mulher, com o discernimento de uma mulher, com a humildade de uma mulher, o conflito foi resolvido. Que Deus nos ajude a ter essas características para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Que riqueza de conteúdo foi essa de hoje, hein? Eu aprendi muito e espero que você também na sua casa tenha absorvido e que o Senhor, através dessa palavra traga edificação para a sua família e que Ele possa lhe conceder todas essas qualidades de Abigail para resolver os conflitos que surgem dia após dia dentro dos nossos lares. Então, que Deus continue lhe abençoando. Pegue esses conselhos, dobre o joelho que o Senhor Jesus com certeza vai estar lhe ajudando. Muito obrigada a você que ficou até aqui nos acompanhando com esta programação. Seguimos pedindo aí para que você dê um joinha lá no vídeo, compartilhe nas redes sociais, ative o sininho lá, a notificação. Toda vez que o programa da igreja entrar no ar, você já vai ser avisado. Tá bom? Que Deus abençoe sua casa. Um abraço ao nosso pastor, irmã Giovanete, que são aí os nossos padrinhos do programa. E que o Senhor abençoe vocês cada dia mais. E você também que nos assistiu. Que a sua casa seja inundada pelas bênçãos do Senhor. E até o próximo programa. Se Deus quiser, continue ligado em toda a programação que a nossa igreja tem. Terça-feira tem culto de ensino. Domingo tem culto de adoração.
Tem culto Kids a cada 15 dias. Temos esta programação nas sextas-feiras. Ciclo de oração online toda quinta-feira, 3 horas, intercessão, louvor e palavra, uma bênção. Para que você continue conectado conosco. Josimar vai orar e a gente agradece você. E até o próximo programa, se Deus nos permitir. Oremos. Quero orar por sua família, para que realmente essas características possam bailar dentro da sua casa, ter liberdade dentro da sua casa, e com certeza a sua casa vai ter os conflitos resolvidos e vai estar aí prontas, preparadas para não haver mais conflitos. Oremos ao nosso Deus, nosso Pai. Nós bendizemos o teu nome, somos gratos ao Senhor por esta noite, por esta oportunidade de aprendermos mais da sua palavra, pedindo que esta família, este lar, esta casa que está nos assistindo neste instante, possa ser alcançada pelo poder desta sua palavra. Teu Espírito Santo possa convencer a cada um para adquirir, ó Deus, esta bênção, essas características, essas qualidades. E profetizamos, ó Deus, nesta oração, que o conflito nesta casa vai ser resolvido no nome de Jesus. Que esta mulher, este homem possa ter essa característica de sabedoria, de discernimento, de humildade, para vencer todos os conflitos. Ó Deus, eu quero te pedir esta bênção para todos que estão nos assistindo, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, querendo Deus.